João Batista, precursor do Messias, foi degolado a pedido de uma dançarina. Os discípulos de João levaram a notícia a Jesus. Como ele recebeu essa notícia? O Filho de Deus se entristeceu. Mesmo entristecido, as pessoas vão procurar pão e ele multiplica pães e peixes, serve a multidão, ora pelos discípulos, acalma a tempestade. Tudo isso está no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Seja bem-vindo. Aproveite e compartilhe com seus amigos, compartilhe no grupo da família. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada pela segunda vez. Já temos a Bíblia toda gravada aqui no canal. E vamos ler mais uma vez. Vamos ler muitas vezes até Jesus voltar. Até que ele venha. Aleluia. Vamos lá. Sem mais delongas. Mateus 14, versículo 1, diz assim: Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Essa palavra é pouco usada, mas Mateus usa aqui e Lucas usa também. Herodes, o tetrarca. O que era um tetrarca? Era um governante de 4 regiões. Como se fosse aqui 4 estados. Como se fosse a região sudeste. Ele governaria Minas, Rio, Espírito Santo e São Paulo. Então ele era um tetrarca. Outra coisa interessante, Herodes é um título, não é o nome da pessoa. Esse Herodes aqui, o tetrarca, né? Tem Herodes Antipas, tem outros Herodes, porque você vai ver, o Herodes morreu quando Jesus nasceu e o anjo disse para José que podia ir porque Herodes morreu. E aqui já tem outro Herodes. Então, entenda, Herodes é um título, tem vários Herodes, né? Parece coisa do cão mesmo, porque é um título, eles sempre estão se revezando, né? Herodes era um título de um rei, tá? De um governante, né? Não era um governante, tipo um governador com status de rei. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos. Por isso, essas maravilhas operam nele. Ele está assustado e vamos ver o que é que aconteceu, né? Porque Herodes tinha prendido João e tinha o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher irmão, do seu irmão Filipe, porque João Batista, lhe dissera, não te é lícito possuí-la. João denunciou o pecado. Pregador que denuncia pecado, a tendência é ser degolado. Rimou, né? Pregador que denuncia pecado, a tendência é ser degolado. Pois é. Quem tem ouvidos, ouça. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Veja, o capítulo começa dizendo que João já morreu e Herodes está assustado, está pensando que é o fantasma de João que está pregando com relação a Jesus. Né? Ele acha que é João que ressuscitou. E aqui, o versículo seguinte, está contando como foi que João morreu. Por que ele está assustado assim? Por que ele está tão assustado? Porque ele queria matá-lo, mas temia o povo, porque o povo tinha como profeta. Olha aí, professor da escola dominical, que diz que João não é profeta, né? Só a misericórdia. O povo tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Não sei se aqui vai dizer, mas fala até a metade do reino. E ela, no outro evangelho, fala que ele dá até a metade do reino, igual Salomão falou, né? Igual fala lá no Antigo Testamento. Né? E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei gostou da dança
e ofereceu o que a moça quisesse. Ela podia ter pedido um apartamento na Zona Sul, o rei daria. O rei estava na presença de várias autoridades. Então ele tinha que mostrar poder. Se ela pedisse uma fazenda, o rei diria, fazenda tal. Mas a mãe, com ódio diabólico, porque João tinha denunciado o pecado dela e o pecado de Herodes, ela pede num prato a cabeça de João Batista. Veja como o ser humano dominado pelo pecado, pela ideologia, como muitos estão nesses últimos dias no Brasil, ele fica cego. A mulher podia pedir o que quisesse. Ela pediu a cabeça de João Batista. Que ódio, né? Só porque alguém falou a verdade. Parece até o Brasil. Vamos lá. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Ou seja, na mesa tinha outros governantes, tinha juízes, tinha autoridades, e ficaria feio para ele falar e não cumprir. Ele mandou cumprir. E mandou degolar João no cárcere. Mandou executar. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Meu Deus. Que cena macabra, né? Coisa triste, por causa de uma denúncia ao pecado, e a pessoa dominada pelo engano, pelo erro e pelo pecado, deixa de pedir riquezas e bens para pedir a cabeça de João Batista. Vale uma reflexão, né? Como tem gente assim. Esquece até o lucro, porque só quer a vingança. E chegaram seus discípulos, discípulos de João, e levaram o corpo e o sepultaram. E foram anunciá-lo a Jesus. Os discípulos de João cumpriram a sua missão, sepultaram o corpo e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Bem, você percebe aqui na minha Bíblia, do Rabisco, a Bíblia que eu leio, a Bíblia normal, né? Eu rabisco, eu risco, eu escrevo do lado. Eu escrevi aqui em uma das minhas Bíblias, Jesus Cristo, homem. Jesus sentiu a morte de João Batista. Só, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali do barco para um lugar deserto. Ele queria chorar a morte do primo. Mas os crentes não perdoam, pastor. Os crentes queriam benção, 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 benção. E Jesus foi de barco, eles deram a volta correndo para chegar no mesmo lugar que Jesus estava indo. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, ou seja, quando ele desceu do barco, o povo já tinha ido de metrô, de trem, de... Meu Deus do céu. Se fosse hoje, né, de motinha, R$ 2 a moto, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Curou os seus enfermos. Ou seja, a multidão deu o seu jeito, foi correndo, foi andando, e chegou lá antes de Jesus, e saiu passando de um para outro, e já estava ali. Jesus querendo chorar. Jesus queria um luto pelo seu primo, João Batista. É o que dá a entender. É Jesus Cristo, homem. Ó. Ouvindo isso, retirou-se a um lugar deserto, apartado. Mas a multidão foi atrás. Ele chegou lá, viu a multidão. O bom pastor não vai dispensar uma multidão vazia. Por mais que o povo não tenha pena do pastor, o pastor sempre tem pena das ovelhas. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Ou seja, os discípulos estão prudentemente, né, dizendo: mestre, você veio para um lugar muito deserto para chorar, mas a multidão te achou, e agora? Agora, se o senhor nos despedir, vai entrar à noite, é perigoso, né? Tem cobra, e eles estão com fome. Despede para que eles vão logo, né, e comprem comida.
para si. Jesus, porém, disse: não é mister que vão, dá-lhes voz de comer. Tem hora que o obreiro, tem hora que o obreiro quer apartar o povo do pastor. Não tente apartar o pastor do povo e o povo do pastor, porque pastor cheira a ovelha. E os discípulos queriam apartar Jesus do povo. Jesus disse: não, dá-lhe voz de comer. Não deixe o povo ir embora vazio. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos, saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas ou 12 cestos cheios de pão. Eita glória! Quantos apóstolos tinha, pastor João Neres? 12. Quantos cestos de pão sobrou? Ou sobraram? 12. Um cesto para cada apóstolo. Só tinha 5 pães e 2 peixes. Sobraram 12 cestos. Um para cada apóstolo, para eles aprenderem. Nunca despeça a multidão em paz. Ore, que Deus realiza o milagre, multiplica, mas não despeça a multidão em paz. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Pode colocar aí 5 vezes 5, 25, é a média, porque para cada homem, conta mais ou menos com mulher e criança, contando dá em torno de 5 pessoas, né? 5 vezes 5, 25. Então, 25.000 pessoas comeram. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. O bom pastor faz isso, vai na porta, apertou a mão um por um. Deus abençoe, até o próximo culto. Foi bom, se alimentou. Quer mais pão? Se quiser, sobrou aqui um cesto aí de pão. Ah, deixa eu levar um pouquinho. Pode levar para comer no caminho. Deus abençoe. E despedida a multidão para o mistério, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Jesus estava ali só. Tem episódio lá no Antigo Testamento que diz: Josué se achou só. Lá no episódio de Jacó, quando ele lutou com o anjo, disse: Jacó se encontrou só. Tem vários momentos na Bíblia que o líder precisa estar só. Que é o momento que Jesus orava com Pedro, Tiago e João, os 3 mais íntimos. Que é o momento que ele orava com os 12. Que é o momento que ele orava com a multidão. Mas tinha momentos especiais, ele ficava só. Ele despediu a multidão, foi para o monte orar e estava só. Ele queria chorar por João Batista. Está muito claro isso aqui, ele queria ficar só. O homem Jesus sentiu o peso do luto, o peso da morte. Era o primo, era João Batista. Ele estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Toda vez que Jesus não está no barco, o vento será contrário. O vento era contrário, mas ele estava lá orando. Ele chorou por João Batista e ficou orando. Mas a 4ª vigília da noite, eita mistério, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Que hora é 4ª vigília da noite, pastor João Neres? Cerca de 3 horas da manhã. Existiam 2 maneiras de dividir as vigílias. Uma era dos romanos e outra era dos judeus, né? Para uns era só 3 vigílias. 3 vezes 4, 12, né? Mas aqui é o modelo de 4 vigílias. Então, de 18 a 21, primeira vigília. De 21 à meia-noite, segunda vigília. De meia-noite às 3, terceira vigília. De 3 às 6 da manhã, 4ª vigília. Na primeira vigília, Jesus estava orando. Na segunda vigília, Jesus estava orando. Na terceira vigília, Jesus estava orando.
E na quarta vigília da noite ele estava andando sobre as águas. Tem gente que quer andar sobre as águas, mas não orou na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília. Jesus estava orando desde 18 horas até às 3 da manhã. E de 3 para 6 da manhã, lá nos fuzileiros navais, é a hora do crepúsculo matutino náutico, é a hora que o sono está chegando, é a hora difícil, está amanhecendo. Jesus estava chegando, caminhando sobre as águas, caminhando, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro era o líder, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Eu gosto de Pedro, ele é decidido, tem hora que ele vacila, mas ele erra porque faz, né? Por isso Jesus gostava dele, ele era sincero. Se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas também. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. O milagre, muitas vezes, não depende só de Deus, depende de nós, no sentido de que nós temos que. Se Moisés não tocar o cajado, o mar não abre. Né? Se Moisés não levanta as mãos, Josué não vence a batalha. Se Pedro não tira o pé do barco, não anda sobre as águas. Ah, será que vai acontecer? Não, ele foi e andou sobre as águas. Mas, sentindo o vento, tem crente que está já com o milagre na mão, mas sentindo o vento, os falatórios, as dificuldades, teve medo. Não tenha medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. O medo nos faz perder grandes vitórias. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Ele não estava andando, estava tudo bem. Mas quando ele teve medo, afundou. Tem gente que está andando, está caminhando, está na caminhada da fé, está andando sobre as águas, mas de repente ele tem medo. Aí afunda. Não temas. Tem 365 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano. Então não tema, não tenha medo que você vai andar sobre as águas. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Você estava indo tão bem. Por que duvidaste, Pedro? E, quando subiram ao barco, acalmou o vento. Deixa Jesus entrar nesse barco, nesse casamento, nessa casa. Quando Jesus entra no barco, o vento acalma. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eita glória! Não se adora homem, não se adora anjo. És verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Ninguém tem misericórdia de missionário e de pastor, não. Ouviram que ele estava ali e trouxeram todos os enfermos. Passaram a mensagem rápida, né? Mandaram em todos os grupos de WhatsApp e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Aleluia. E você pensava que foi só aquela mulher que tocou na orla dos seus vestidos? Não. O povo de Genezaré era muito crente. E disseram: olha, é muita gente, ele não vai ter tempo para atender todo mundo. Então vocês fazem o seguinte: pelo menos toca nele. E todos que tocavam ficavam sãos. Que você possa tocar em Jesus nesse dia e receber a sua vitória. Vamos ler a Bíblia toda? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Nós já lemos nessa segunda versão, né? João, as 3 epístolas, e estamos lendo paralelamente Gênesis pela manhã e Mateus à tarde. Agora são 2 capítulos por dia. E essa foi a live de Mateus, capítulo 14. Senhor, abençoe os teus filhos que dedicaram esses 20 minutinhos para aprender a tua palavra. O Senhor guarde, proteja, livre do mal. Que o Senhor multiplique pães e peixes na vida dos teus filhos.
Que o Senhor conceda fé para andarmos sobre as águas. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a vitória. Traga cura também sobre todos aqueles que tocarem nas tuas vestes. Abençoe a nação brasileira e abençoe Jerusalém, cidade amada, cidade de Davi, cidade do grande rei. Que haja paz sobre Jerusalém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.